Boa noite, seja muito bem-vindo ao culto vespertino da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje é dia 26 de julho de 2020 e é tempo de nós louvarmos e bendizermos ao nome do Todo-Poderoso Deus. Que o Senhor se agrade do nosso culto, que o Senhor seja glorificado, seja exaltado, e que o Senhor, por graça, por misericórdia, nos visite com entendimento, com esclarecimento, com arrependimento, com santificação, com edificação. Que o Senhor fortaleça a sua vida nesse momento em nome de Jesus. O primeiro ato do nosso culto será leitura da palavra de Deus e eu gostaria de convidá-la para a leitura de todo o Salmo 138. Abra sua Bíblia no Salmo 138. Nós faremos a leitura dessa passagem bíblica. Olá, meus irmãos, saudade de todos vocês. Nós estamos ansiosos para voltar a conviver, a adorar, a estar com Deus na nossa igreja. Nós estamos com muita saudade de todos e espero que em breve nós podamos nos ver. Vamos fazer a leitura hoje do Salmo 138 e peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos eles conhecem de longe. Se anda em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento da leitura da tua palavra. Esteja, Senhor Deus, com todos os irmãos da igreja, que possa essa fase, essa pandemia passar rapidamente para que nós possamos estar juntos novamente. Esteja com todos eles, Senhor Deus, nossos irmãos. Esteja também com os nossos pastores da igreja. Abençoa-nos e guarda-nos de todo mal. É a oração que fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. A disposição do salmista era a de louvar a Deus em todo o tempo. E essa deve ser também a minha e a sua disposição. Vamos louvar a Deus, adorar ao Senhor, cantando o cântico Seja o Nosso Louvor. Cantemos. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração.
seja o nosso louvor. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Eu quero convidar você para lermos a Escritura Sagrada mais uma vez. Agora leremos no Novo Testamento 1 João, capítulo 1, versículo 9. Por favor, abra sua Bíblia nesse conhecido texto do Novo Testamento. 1 João, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João afirma o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus em Cristo nos perdoa de toda a injustiça, de todos os pecados. Você sabe aquilo que você fez e que desagradou a Deus, e eu bem sei o que eu fiz e que desagradou ao Senhor. Nesse momento, nós vamos nos aproximar do Senhor, implorando o seu perdão e a sua graça. Teremos um tempo de oração silenciosa. Convido você para, aí onde você está, fechar os seus olhos, concentrar-se ainda mais no Senhor, na sua vontade, e implorar graça, perdão e misericórdia. Oremos. Pai Santo, estamos na Tua presença, temos completa consciência do nosso pecado, somos pecadores, gente indigna, gente que tem o coração e os pensamentos muitas vezes dominados por aquilo que desagrada o Senhor e por aquilo que, em decorrência de desagradá-lo, nos prejudica. Ó Pai, visita-nos nesse momento com perdão e com graça. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda espécie de injustiça. Ó Pai, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu perdão. Nós não tínhamos condições de obtê-lo, não tínhamos condições de merecê-lo, mas o Senhor graciosamente nos oferece a dádiva do perdão por intermédio de Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome por isso. E oramos com confiança, com segurança nesse momento, em nome de Jesus. Amém. De acordo com o calendário presbiteriano, comemora-se no 4º domingo do mês de julho o Dia do Adolescente Presbiteriano. Nós temos adolescentes aqui na nossa igreja, eles são uma bênção, é uma alegria vê-los crescendo nos caminhos do Senhor. E nós vamos contar com a participação de alguns adolescentes que vão nos dirigir no próximo cântico que nós vamos entoar. Vamos cantar aquele cântico que diz: Eis-me aqui. Desde já agradecemos a colaboração dos adolescentes Giovanni e Pedro, que foram
auxiliados pelo nosso irmão Ney, que já não é mais adolescente, mas é um rapaz com muito vigor, com muita energia e que tem realizado um bonito trabalho com os nossos adolescentes. Vamos cantar: Senhor, eis-me aqui, eu me derramo aos teus pés. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Hoje nós vamos ter a alegria e o privilégio de ouvirmos a exposição da Palavra de Deus por meio do pastor emérito da igreja, reverendo Wilson do Amaral Filho. Olá, meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, saúde e paz no Senhor. Muita alegria em vê-lo, em vê-la por meio desta transmissão. Quero agradecer a Deus por sua vida, quero louvar o nome do Senhor,
por conta da nossa comunhão em Jesus Cristo. Desejo que a sua casa esteja em paz e segurança, desejo que a sua vida, a vida de seus familiares, todos aqueles que estão nos assistindo agora, estejam protegidas e guardadas no seio da graça do Senhor. Nós vamos, nesse instante, convidar você para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, o capítulo 1, para lermos os versículos que vão do verso 3 ao verso 11. Filipenses 1, de 3 a 11. E o apóstolo diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor nos abençoe mediante a leitura de sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração agora. Senhor, nós estamos nos preparando para meditar nas Escrituras Sagradas e queremos agradecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, agradecer a bênção do Espírito Santo no nosso coração, agradecer porque o Senhor é nosso Pai e Salvador, e também louvar o teu nome, porque o Senhor tem sido generoso para conosco, tem fortalecido nosso coração por meio das transmissões da igreja, por meio dos nossos esforços de comunhão, e nós suplicamos, nosso Deus, que o Senhor nos abençoe. Põe a tua boa mão de graça sobre esta casa que nos vê agora. E concede, nosso Pai, a tua bênção sobre os nossos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Senhor, toma conta da nossa cidade, toma conta do nosso estado, do nosso país, toma conta do mundo que padece sob os efeitos desta terrível ameaça à saúde pública. E nós suplicamos que o Senhor dê entendimento e sabedoria aos nossos governantes, para agirem com responsabilidade. E também nós pedimos que o Senhor abençoe a população, que todos nós saibamos reconhecer o perigo para o nosso corpo da pandemia que nos cerca e que nós sejamos os primeiros a lutar contra a contaminação do próximo. Abençoa a tua palavra que vai ser exposta. Nós suplicamos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, um dos últimos vídeos do reverendo Tales falava do imenso prazer e da apreciação que ele tem pela carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto eu assistia a este sermão que ele pregou, veio ao meu coração buscar um texto da própria carta de Paulo aos Filipenses, que trata de uma questão que para mim parece fundamental neste momento, para a nossa reflexão,
que é a jornada do salvo em Cristo. A jornada do salvo em Cristo. Este título que eu estou dando, naturalmente, não se aplica ao texto que eu escolhi. Se nós considerarmos apenas este texto como uma forma introdutória da carta, como uma forma pela qual Paulo está saudando efusivamente, com alegria, aqueles irmãos em Jesus Cristo que lhes são tão caros. Quando nós olhamos para a igreja de Filipos, ela é a igreja mais parcimoniosa, é a igreja mais afetiva e efetiva no processo de ajudar o apóstolo por onde ele passar. Como nós ouvimos no sermão, Paulo estava preso e, no entanto, ele proclamava com saudades da igreja o evangelho de Cristo e convidava a igreja a viver com alegria. Neste trecho que nós temos na frente aqui, eu queria falar um pouco, então, a respeito deste tema provisório que eu dei, que é a jornada do salvo em Cristo. Quando eu falo de jornada, eu falo de começo, meio e fim. Falo de uma situação em que nós, cristãos, estamos verdadeiramente colocados. E o apóstolo, como viveu o evangelho de uma maneira muito intensa, um apóstolo de Jesus Cristo, e percebeu as dimensões da caminhada do cristão durante a sua vida terrena e depois no encontro com Cristo lá na glória, ele lança luzes neste trecho a respeito desta jornada, desta caminhada. Eu queria fazer referência, então, em primeiro lugar, à convicção que Paulo tem, que está exposta no verso de número 6. E ele diz assim: estou plenamente certo, eu estou absolutamente convicto, eu tenho absoluta certeza de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, quem é aquele que começou boa obra? Eu fico pensando na afirmação do apóstolo Paulo a respeito de Deus. Ele tem uma visão do Deus do Antigo Testamento como sendo aquele Deus amoroso, justo, aquele Deus que trabalhou efetivamente pela escolha de Israel, aquele que chamou Abraão, aquele que deu todas as suas leis para que o povo vivesse separado da comunidade do mundo e vivesse em comunidade com ele. E no ápice de todas as coisas, ele veio pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo à terra para demonstrar o seu plano, o seu propósito e para efetivar o seu plano e o seu propósito, que é a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo fala de Deus, fala que Deus merece toda a glória. Fala isto em Romanos, fala isto em Efésios, fala isto em outras cartas que eu não vou citar agora. Aquele que começou boa obra em nós é justamente Deus o Pai. O apóstolo, na própria carta aos Filipenses, lá no capítulo de número 2, ele diz uma coisa interessante, no verso 13, ele diz, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aquele que começou boa obra em nós, aquele é o Senhor Deus, é a pessoa mais augusta que existe, é o ser superior a tudo quanto foi criado. Aquele Deus se interessa por nós, aquele Deus nos comprou para Ele, aquele Deus nos fortaleceu, aquele Deus trouxe a nós o privilégio de sermos adotados no número dos seus filhos. Mas a jornada do salvo em Cristo é justamente esta. Deus é o autor dessa jornada, Deus é o planejador desta jornada.
Deus é o fortalecedor de cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Deus é responsável por um processo de desenvolvimento de cada crente. Nenhum de nós deve imaginar que teria bastado aceitar Jesus Cristo na nossa vida um dia e ficar por assim anos e anos até que a morte nos colha e finalmente a gente receba o céu como recompensa. Vida cristã não é isso não. O apóstolo diz isto àqueles crentes. Ele diz que aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O que é a boa obra? Quando Paulo fala, por exemplo, aos romanos, ele vai dizer que a boa obra é pegar um pecador, justificá-lo sem a lei, mediante o derramamento do sangue de seu filho, é trazê-lo para si, é depositar nele a sua graça, é derramar sobre ele o seu perdão. Olha, a boa obra significa transformar cada pessoa, homem ou mulher, escravo ou livre, judeu ou gentil, segundo a imagem de seu filho. Isso está em Romanos 8. E há vários movimentos citados ali no texto, dizendo isto, que a boa obra consistiu em predestinar, chamar, justificar, glorificar a pessoa. Ou seja, muito antes de você nascer, muito antes de Deus decidir por seu nascimento, muito antes de você existir, já havia no coração de Deus um propósito em relação à sua pessoa. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus tinha um propósito antes mesmo de você vir à luz. Mas não é só isso. Na sua vida pessoal, houve um dia em que o Senhor o convenceu do seu pecado, o convenceu da sua necessidade de perdão. Houve um dia em que o Senhor trabalhou firmemente no propósito de trazê-lo para si, regenerando o seu coração, justificando a sua vida, não contabilizando os pecados cometidos na ignorância, trazendo para o seio de Jesus Cristo, removendo a maldição da lei que havia sobre você. Este é o ponto inicial desta boa obra. Mas a boa obra, está dito aqui que Deus vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus é o último dia, é o dia de acerto de contas. E nós temos que pensar que nós temos um tempo de vida terrena aqui, mas temos um lapso de tempo que nós não sabemos quanto é até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos sepultados agora, hoje, amanhã ou depois de amanhã, e até que Jesus Cristo volte, todo o processo de nos fazer parecidos segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo está acontecendo, estará acontecendo, seja nesta vida ou seja na próxima. Seja nesta vida ou seja enquanto aguardamos o Senhor. O fato é que o apóstolo Paulo tem a convicção de que aqueles crentes, como são participantes da graça com ele, têm o mesmo processo de treinamento, de desenvolvimento, de crescimento administrados pelo próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala do que pode nos acontecer em coisas boas e em coisas difíceis, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque na nossa jornada, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos mostrando novos horizontes. Deus está conduzindo situações e permitindo situações que não visam a nossa destruição, mas visam o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar da boa obra.
é o fato de que esta boa obra passa pelo mesmo critério que Deus utilizou na criação de todas as coisas. Quando ele criou a terra, ele viu que era bom. A boa obra não é segundo a ótica do apóstolo Paulo. A boa obra é no espírito, é na qualidade, é no critério de qualidade que Deus tem. O que Deus está fazendo na sua vida e na minha. Se você é verdadeiramente cristão e eu também, nós não podemos sequer imaginar, porque Ele nos está conduzindo em meio a muitos perigos, em muitas situações, no meio de muitas inseguranças, no meio de pecados que nós cometemos, no meio de todas as coisas que nos acontecem, enfim, Ele está trabalhando para nos fazer parecidos com seu Filho. E isto vai acontecer até o dia de Jesus Cristo. A segunda coisa no texto que me impressiona é exatamente o fato de que Paulo faz uma oração pelos crentes de Filipos. E quando ele faz esta oração, ele poderia dizer assim: Senhor, muito obrigado pela ajuda que eles me dão. Senhor, toda vez que eu olho para Ti e me lembro deles, como foi agradável, como eu estou com saudades deles. É verdade, tudo isso está contido nas orações que Paulo faz. Mas a partir do verso de número 9, se você prestar atenção, Paulo sugere uma outra coisa. Além da boa obra que é Deus quem está conduzindo, o apóstolo fala de uma atitude que os crentes podem tomar, porque ele intercede diante de Deus na direção de que os crentes saibam reagir à obra que Deus está fazendo neles. E ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Interessante que ele não fala que, Senhor, eles sejam mais afetivos comigo, que eles sejam mais afetivos entre eles. Não é só isso. A oração vai mais longe. Ele diz que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. E eu fico pensando, por que Paulo quer que a gente tenha um amor com conhecimento e um amor com percepção desenvolvidos? A resposta para mim está exatamente no fato de que o conhecimento de Deus só é possível para uma pessoa quando ela tem comunhão com Ele. Eu nunca vi, realmente eu nunca vi qualquer pregador dizer que a gente pode conhecer a Deus sem ter comunhão com Ele, sem ter convivência com Ele. Não dá para uma pessoa tecnicamente pegar as Escrituras e transformar a sua vida a partir de uma leitura técnica das Escrituras. A pessoa tem que ir para Deus, tem que amar a Deus. Quando Jesus Cristo falou dos mandamentos, vamos recordar isso. Ele disse: você vai amar a Deus sobre todas as coisas. O amar a Deus sobre todas as coisas pressupõe que a gente queira conhecê-lo. E, naturalmente, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais dele conhecemos, mais dele temos segurança, mais dele temos conforto, mais dele temos poder. E quando Paulo fala do amor aumentado em conhecimento, ele também diz o amor aumentado em percepção. Percepção é a observação, é a constatação, é a confirmação das coisas. A percepção é aquele senso extraordinário que Deus nos dá de conseguir identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Ora, o Espírito Santo habita no coração de um crente exatamente para dar a ele o senso de pecado, o senso de
necessidade de pedir perdão, necessidade de viver uma vida correta. Na medida em que o nosso amor em conhecer a Deus aumenta também o nosso amor, a nossa capacidade de identificar aquilo que agrada a Deus. E nós podemos ter uma vida neste planeta, neste espaço que nós estamos, absolutamente conscientes daquilo que Deus se é glorificado ou não. O apóstolo continua falando que nessa oração que ele faz, ele diz assim, que o amor em conhecimento e o amor em toda a percepção é justamente para nós sermos capazes de aprovar coisas excelentes. É para que nós aprovemos não só as coisas excelentes, mas também sejamos sinceros. Pessoas absolutamente transparentes. E pessoas que não carregam culpa, que não são identificadas como aquelas que honraram com os lábios, mas não honraram com o coração. Pessoas que simplesmente abraçaram o Senhor e em amor pelo conhecimento dEle e em amor pela percepção que Ele concede. Estas pessoas estão aprovando só coisas excelentes, só coisas que edificam, só coisas que abençoam, só coisas que constroem. Não existe lugar para comentários dos outros, não existe lugar para mentiras, não existe lugar para falsidades, não existe lugar para falta de perdão, não existe lugar para essas coisas quando uma pessoa está crescendo nesta jornada que Deus planejou, que Deus está executando e que o crente entra com o seu esforço no sentido de louvar, de agradar ao Senhor. Eu estou chegando no fim, mas eu queria apenas indicar mais uma coisa. Naquele dia, no dia de Jesus Cristo, nós devemos comparecer perante o Senhor, e perante o Senhor nós estaremos em condições, Paulo quer esta condição, de que nós compareçamos perante Ele, cheios dos frutos de justiça. O que fizemos? Se nós olharmos para Mateus, por exemplo, o discurso escatológico do evangelista, nós vamos nos lembrar que Jesus Cristo disse que pessoas tiveram sede e os crentes deram de beber. Alimentaram, visitaram enfermos, foram à cadeia, ajudaram na cura de pessoas. Enfim, obras de justiça não são nossas obras de justiça, mas como a gente foi dotado por Deus de uma jornada, como a gente está nesta jornada buscando amar o Senhor na forma de conhecimento e na forma de percepção, o fruto de justiça nada mais é do que o resultado desta obra toda acontecendo simultaneamente em nosso coração e nossas atitudes expressarem tudo isso que Deus nos faz. Então eu quero convidar você a pensar na sua vida, na sua jornada. Você está envelhecendo, como eu estou envelhecendo, mas a pergunta que eu lhe faço é: você tem a sensibilidade de que está caminhando para a glória de Deus? Para o futuro que Deus estabeleceu? Você tem consciência de que nessa jornada Deus não vai desistir de operar na sua vida o tempo todo para transformar o seu caráter, para conceder a você mais conhecimento e mais capacidade de lutar contra o pecado e de viver para a glória de Deus? Você tem essa consciência? Eu espero que você tenha. E eu desejo realmente que isto que o apóstolo Paulo nos diz sirva para seu crescimento. Vamos em frente na jornada que Deus nos colocou. Estejamos firmes,
no propósito de encontrar o Senhor Jesus Cristo, santos e inculpáveis. Vamos buscar o conhecimento da presença de Deus em nosso viver. Vamos, queridos irmãos, viver perdoados, produzindo aquilo que agrada ao Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Wilson, pela exposição bíblica, pela meditação que recebemos nessa noite. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, sobretudo, a colocarmos em prática aquilo que ouvimos da parte dele mesmo. Eu convido você para entoarmos nesse instante o hino 177 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. Vamos declarar que estamos, pela graça do Senhor, firmes nas promessas de Jesus. Vamos entoar, portanto, o hino 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar, encerrando dessa forma o nosso culto nessa noite. Senhor, Pai Santo, Pai Celestial, obrigado por esse tempo na Tua presença, te louvando, te adorando, confessando pecados, lendo a Tua palavra, sendo edificados, sendo estimulados, ó Deus, pelo Senhor. Imploramos a Tua graça sobre cada um dos membros da igreja, sobre cada pessoa que está louvando a Deus conosco nesse momento por meio desse dispositivo, por meio, ó Deus, desse culto que é oferecido ao Senhor e que é transmitido pela internet. Ó Pai, imploramos a Tua bênção sobre nossa cidade, país, estado, mundo. Ó Pai, precisamos do Senhor. Imploramos, ó Deus, para que o Senhor nos livre desse mal que nos assola. E louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor já nos livrou do maior mal que nos assolava, que era o mal do pecado e da distância do Senhor. Obrigado porque em Cristo somos reconciliados contigo mesmo. E, ó Deus, temos a missão agora de proclamarmos as boas novas de Jesus para toda a criatura.
Ó Pai, nos abençoe nessa noite, nos fortaleça, nos abençoe nessa semana que se inicia. É a oração do teu povo feita no nome poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com você e com toda a sua casa, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.